Arroio, energias positivas para você, começando mais cedo do nosso universo. Como pode melhorar? São infinitas possibilidades, meu jovem, minha jovem. Vem pra cá que a cerimônia do conhecimento vai começar agora, porque conhecimento é poder. A quem joga a sementinha. E por favor, faz sua parte aí, meu jovem. Só depende de você. Viva o extraordinário. Mas é uma escolha. E a maior potência que existe na sua vida, sabe qual é? A escolha, meu jovem. Você pode mudar, pode transformar, pode escolher. E o conhecimento vai trilhar essa escolha para que você faça uma escolha que vai ser maior contribuição para você. Estamos aqui para colaborar com você, porque conhecimento é poder. Já chega e já se inscreva no canal, curta, comenta. Hoje um papo maravilhoso com a minha amiga Tati Rosa, desse livro que é maravilhoso. Rocha. Ó, Fígado e Coração. Tati Rocha. Ah, Tati Rocha, tá vendo? Fígado e Coração, amor e superação. Então vem conosco, porque hoje o papo é maravilhoso. Tudo bem, minha amiga? Tudo jóia. E você, Thiago? Bom demais, né? Se melhorar, melhora mais ainda, né? É. Então, Tati, como é que surgiu a ideia de escrever esse livro, Fígado e Coração? Então, eu sempre tive essa intenção, né, de escrever o livro, desde que tudo aconteceu. A história se passou há 23 anos atrás, há 24 anos, quando a minha filha transplantou. Mas, assim, eu sempre gostei de escrever, né? E eu sempre soube que eu ia escrever esse livro. Ele foi, assim, concretizado há 4 meses atrás. Quando eu comecei a escrever esse livro, era dia 16 de junho. Foi fácil, assim, não foi uma coisa difícil. Eu acordei numa... Leve, né? Foi leve, sim, entre aspas. Mas, assim, eu acordei numa segunda-feira e falei, vou começar a escrever. E como eu comecei a escrever em formato de crônicas, eu fui contando as minhas histórias, e aí, a partir do momento que eu comecei a escrever, eu fui, assim, me atentando aos detalhes, às lembranças, às recordações. E aí eu fui escrevendo, foi meio que um exercício diário. Todos os dias eu escrevia uma e eu lembrava. Aí eu comentei com os meus filhos, eles acharam, assim, fantástico, né? Meu filho falou, nossa, mãe, que massa. Então, tudo que a gente conversava, eu passava a observar, assim, com mais detalhes, porque eles também tinham lembranças que, às vezes, me fugiam, né? E aí eles falavam alguma coisa, eu falei, ah... E aí, a princípio, eu escrevi, assim, 10 crônicas. E conversei, eu tive uma equipe forte também. Eu só... muito forte. Porque, assim, eu só consegui fazer tudo e produzir o livro, que, na verdade, quando eu comecei, no dia que eu pensei em escrever, eu tinha recebido antes, uns dias antes, um link de uma amiga minha que tinha também escrito um livro, né? É médica. E aí eu falei, gente, que legal, ela escreveu, assim, era um e-book. Falei, nossa, gente, acho que está na hora também de eu começar a pensar no meu, né? E aí eu pensei, vou escrever um e-book, porque o e-book é mais fácil. Eu estudei sobre como fazer um e-book e eu pensei naquela coisa do e-book. Mas aí eu escrevi umas 10 crônicas, aí conversei com um amigo meu que é jornalista, e aí passei para ele. Ele já falou assim, de antemão, já te falo, tenta escrever em terceira pessoa, porque quando a gente fala assim em terceira pessoa, né, as pessoas... Assim, se distancia um pouco mais. Falei, olha, mas eu estou escrevendo as minhas histórias, são as minhas narrativas, e eu estou escrevendo em primeira. Aí eu passei para ele. E aí depois ele leu e falou para mim assim, olha, Tati, suas histórias são tocantes. As suas crônicas são emocionantes. E eu acho que você pode trabalhar isso e, de repente, fazer palestras para poder ajudar outras mães com filhos enfermos, né? E atingir um público aí que está precisando de ouvir um consolo. Então, aí eu acreditei nele. Eu acho que é interessante, né? Que, igual eu falei para você, eu li, né? É acolhedor, né? Porque, assim, a mãe ou a família que passa por um filho que está doente ali, né? De vida ou morte, não foi o seu caso, sim, né? Às vezes sente solitário, né? E você percebe, peraí, tem alguém que está ali e eu posso me inspirar nisso. Existe aquele fio de esperança que a gente acreditar, algo vai transformar, algo vai mudar, né? Sim, sim. Esses dias, inclusive, falei isso com a minha filha. E quando ele falou isso, aí eu comecei a fazer as outras e pensar, e eu acho que o universo, né, como pode melhorar, ele cooperou muito. Deus, ele colocou a mão ali. Dá mais que a gente quer. Sim, eu não esperava realmente lançar um livro físico
em tão pouco tempo, né? E assim, Tati, como é que foi reviver essas histórias? Porque a gente vê que é carregado de emoções ali, né? A questão da superação. Tem um trecho que você não tinha dinheiro nenhum, de repente caiu o dinheiro, né? Sim. Então, coisa de acreditamento. Como é que foi reviver isso, depois de 20 e poucos anos? Então, eu acho que tudo tem que ser na hora que tem que ser mesmo, né? Eu escrevi, não, eu confesso que várias vezes eu chorei muito, assim, não um choro, assim, daquele choro que você está magoado, sentido, não, era um choro assim mesmo de emoção, porque o livro é meu, mas assim, eu ainda me emociono com ele. Até hoje, quando eu leio algumas crônicas, ou que as pessoas escreveram para mim, eu me emociono, sabe? Eu acho que eu não vou falar para você que foi difícil, porque não foi. Não foi difícil, foi realmente naquele momento ali que eu estava lendo e escrevendo e, sabe, mexendo aqui, daí eu mexi ali, eu estava ali também percebendo ali que eu estava também me curando, sabe? É uma catarse mesmo, a gente coloca para fora aquilo, sabe? Às vezes tem que ir naquele lugar que você não quer ir para poder mudar, né, essa energia, essa visão, ressignificar, né? E assim, eu acho que todos os lugares que eu fui, eles já estavam resolvidos, mas assim, foi gostoso colocar para fora, assim, não sei nem se é essa palavra que eu posso usar, gostoso, mas foi bom colocar para fora, porque eu senti ali que eu estava tirando aqui, eu falei, agora eu posso esquecer tudo, porque já está aqui, né, no papel, já está materializado, então, falei, agora eu posso esquecer, e aí olha, para começar aqui, ler um livro, escrever um livro é uma coisa assim tão fantástica. Eu sempre gostei das palavras. Eu escrevi a vida inteira, né? Eu sempre escrevi para amigas, para os namorados, para os pais delas, para os ex delas. Assim, elas pediam, eu escrevia assim com muita facilidade. Então não foi uma coisa difícil para mim. Então, vamos lá. Como é que foi para você receber o diagnóstico da sua filha da questão do fígado? Como é que foi o impacto? Como é que você recebeu esse início dessa história, né? Foi tudo muito rápido, né? Ela foi um bebê muito esperado, então assim, eu fazia ecografia todos os meses, acompanhei super bem, eu ainda falava assim, eu quero fazer mais de uma porque eu sentia saudade dela. Ela nasceu um bebê pequeno, amarelinho, e aí com 2 meses e 18 dias, ela estava assim, ela era muito ictérica, e ela entrou meio que em colapso, ela sangrou na cabeça, só que eu não sabia até então, aí ela teve convulsão, e aí ela ficou molinha, ela virava olhinho, e a gente levou para o hospital, numa segunda-feira, eu até conto isso numa das crônicas, né, que foi dia 11 de setembro de 2001, quando teve toda aquela questão lá das Torres Gêmeas. E naquele dia ela estava assim, ela estava desfalecendo dentro do carro. Mas aí eu levei, enganada, eu consegui marcar uma consulta com um médico que ele era um médico do sangue, né? E aí eu tive nele assim, ele falou assim, olha, não perde tempo comigo, vai num hepatologista. E aí eu consegui passar para um outro médico, que era um médico de adulto, e ele falou, não, tem a doutora Elisa, que foi a doutora Elisa de Carvalho, né, que é a médica que prefaciou, que fez o prefácio do livro. E quando eu cheguei nela no Hospital Brasília, ela foi muito certeira, porque já era uma médica experiente, né? Então, quando a Juju chegou, ela já estava assim, nas últimas. E ela deduziu que ela tinha sangrado na cabeça. Então, ela pediu uma ecografia, e aí ela realmente tinha feito dois coágulos na cabeça. E aí ela foi para a UTI, e ela falou para mim, olha, as 48 horas são decisivas. Se ela não reagir, porque ela estava com uma vitamina K muito baixa, estava 28%, né? Então, assim, ela precisava subir isso aí. Era isso que estava provocando o sangramento, uma bilirrubina alta. Então, ela precisava reagir. E eu lembro que nós saímos para comprar umas injeções que eles passaram para dar de vitamina K. Eu não lembro se foi o hospital, não lembro bem como foi, mas, enfim, quando ela tomou as injeções, o TAP dela foi para 100%, então de 28% foi para 100%, então ela reagiu. E aí foi uma corrida contra o tempo. Aí ela já ficou internada, né, 15 dias internada, e aí eles diagnosticaram com atresia de vias biliares, e nós acabamos decidindo ir para São Paulo, porque na época eles já faziam a cirurgia aqui, a cirurgia chama Kasai, eles já faziam, só que como a doutora Elisa falou assim, olha, normalmente 30% dos casos eles ficam bem
quando faz a CASAI, né? Não cheguei para o transplante, mas 70% vai para o transplante. E na época nós não tinha transplante hepático aqui, como foi o caso do nosso, que foi um intervivos, né? Eu que doei para ela. Então, ela falou assim, lá eles têm experiência com transplante. Então, a gente já foi para São Paulo, ela já fez no limite da honra, ela fez com 3 meses a cirurgia, e aí, quando ela fez, os médicos chegaram, não, foi um sucesso, porque quando a gente cortou o fígado espirrou bile, mas não foi um sucesso. Depois que ela fez a CASAI com 3 meses, ela fez em cima do prazo mesmo, bem no limite, ela passou a não ter mais nenhuma qualidade de vida. Ela começou a fazer várias infecções, ela teve aquela ascite, que é aquela que antigamente as pessoas chamam de barriga d'água, né? Então ela vivia internada, aí depois ela começou a fazer fezes, as fezes dela tinham sangue, então ela foi entrando em colapso. Com 8 meses, quando ela fez o transplante, ela tinha 5 quilos. Era um bebê pequeno, desnutrido, né? E eles nem faziam se tivesse menos de 5 quilos. E ela já foi no limite. Então, assim, porque é uma cirurgia de 12 horas, de 12 a 14 horas. Uma criança, né? Para uma criança, bebê, um bebê. É uma cirurgia de alto risco. Então, acabou que ela foi para o transplante. Eu pude ser a doadora dela, né? O fígado é uma cirurgia grande, mas, assim, os requisitos é mais tranquilo do que um transplante de medula, por exemplo, né? Eu pude ser porque eu tenho uma tipagem sanguínea que é a mesma dela. E eu tinha um tamanho de fígado que era compatível ao dela, porque eles fazem uma conta matemática. O meu peso era um peso que dava para doar 1/3, que eles pegam 1/3 do fígado, 1/3 do meu fígado era o fígado inteirinho dela. Então, deu certinho, assim. Outra coisa que você precisa ser 100% saudável, porque é uma cirurgia grande, você fica 22 horas deitado numa cama, assim, então você corre vários riscos de embolia, de várias coisas. Então, assim, eles não pegam ninguém também que não seja saudável. E tem mais um detalhe, eles levam para o centro cirúrgico, normalmente, pelo menos na minha época foi assim, hoje não, pode ser que tenha mudado, porque a medicina muda, né, cada dia. O doador vai 3 horas antes para o centro cirúrgico, eles abrem o doador, mesmo com todos os exames feitos, né? Eles abrem, olham o estado do fígado, e aí, se estiver bom, aí eles abrem a criança, que vai 3 horas depois, e fazem o transplante. E faz sentido, porque está interno, você não sabe 100%, mas que faça os exames, né? Isso, e como assim, nós ficamos muito tempo lá, houve casos deles abrirem o doador e não está bem, então eles fecham o doador e nem abrem a criança. Então vai para uma outra tentativa. E Tati, e qual foi o momento mais complicado para você dessa história com a sua filha, da doação do órgão? Olha, então, aí ela fez, né, quando você é transplantado, é uma jornada, é um processo, né? Então a gente sabe que é uma coisa boa, mas que você tem que também ter cuidado. Até hoje ela é acompanhada, ela tem 24 anos hoje. Ela é acompanhada porque ela toma um imunossupressor. O imunossupressor é para que ela não rejeite o fígado, mesmo sendo o fígado da mãe dela, né? Por mais que ela tenha assim, minha filha, ela é um corpo estranho dela. É interessante porque no caso dela, ela viveu mais com o fígado do que sem ele, né? Porque foi logo quando nasceu, né? Isso. Ela viveu assim até os 8 meses. O fígado dela era um fígado doente. Então, quando ela fez o transplante, eu tirei 1/3 do meu, e ela tirou todo dela, e aí ela recebeu 1/3 do meu fígado. Foi o fígado dela. Então, assim, ela já recebeu um fígado saudável, porque o fígado estava saudável, estava bom. Então, assim, aí depois disso, eles começam com outro processo. Salvou ali, mas assim, a gente tem que acompanhar. Há casos que há rejeições severas e a criança não resiste, né? Na Juju, ela teve, sim, algumas rejeições que foram tratadas, mas assim, aí ela passa a tomar um imunossupressor. E um imunossupressor, ele cuida para você não rejeitar, mas ele também te oferece, assim, ele te dá várias condições de diagnósticos ruins também. Você pode ter várias intercorrências, né? No caso da Juju, ela teve inclusive um linfoma com 7 anos. Ela teve um câncer por causa da imunossupressão. Então, assim, você falar que momento que foi mais difícil? Foi um momento difícil esse. Foi muito difícil, mas ainda assim, que eu acho, até cito isso no livro,
foi mais difícil ainda depois do linfoma, que ela fez o tratamento de quimioterapia, foi muito sofrido, né? Ela ficou, tadinha, ela sentiu dores no começo, ela ficou muito magrinha, e foi intenção, porque ela era uma transplantada, eles entraram com uma outra medicação que estava chegando na época na medicina, que era o rituximab, então ela ficou assim 4 semanas tomando a imunossupressão, a quimioterapia junto com essa medicação, e foi muito intenso. Na segunda semana, o cabelinho dela descolou da cabeça. Nem caiu, não chegou a cair, descolou. Eu tirei o último fiozinho, cortei com a tesoura. Então, foi muito intenso. Mas, assim, ela ficou bem. Só que, em seguida, ela ficou há mais de 1 ano sem tomar o imunossupressor, porque provavelmente foi ele que provocou o linfoma. Então, logo em seguida, ela teve rejeição. E aí nós fomos fazer uma biópsia. E no dia que ela fez a biópsia, ela sempre fez esse procedimento. Na época fazia, porque ela tinha os exames alteravam, então eles faziam biópsia para ver, né, se era rejeição, o que tratar, qual protocolo seguir. E aí ela fez uma biópsia e ela teve uma complicação. Nós fomos para casa e aí daqui a pouco ela começou a sentir dor, muita dor. Eu voltei para o hospital, ela teve febre, chegou a delirar. E era uma infecção generalizada. Na época, eles achavam que podia ser uma hemorragia, porque a hemorragia podia causar o que ela sentiu, né? Só que aí, quando ela fez os exames de sangue, o exame de sangue dela estava bom, não estava indicando uma hemorragia. Então, não era uma hemorragia. E aí nós colocamos ela na UTI, também eu cito isso numa das crônicas, quando a médica falou para mim assim que não sabia o que ia acontecer naquela noite, porque ela estava com uma saturação caindo, as batimentos estavam caindo, e ela estava indo muito mal, né? E aí eu falo de fé. E aí eu falei para ela... o livro mostra muito isso, né? Os altos e baixos, né? Sim. Tipo assim, agora vem outra coisa, né? Sim. Superação, né? Sempre essa questão dos altos e baixos, né? E aí eu falo muito de fé, né? Foi quando eu falei para ela assim, olha, agora não é nem com a senhora, vai ser com os médicos dos médicos, porque eu sabia da gravidade, mas eu não fiquei desesperada, eu tive muita fé. Eu confiei, eu entreguei. Não ajudaria em nada naquele momento, né? Nada. E eu sempre procurei não me desesperar, mesmo quando estava tudo acontecendo fortemente aqui dentro, assim, eu estava com muito medo, eu tentei manter a minha calma, o meu equilíbrio, porque eu queria que eles confiassem em mim. Então, era uma estratégia até para eles poderem... não, assim, eu tentava falar a mesma linguagem, eu estudei, e eu falava o nome dos exames, o nome das taxas com a mesma linguagem, para que eles pudessem confiar em mim. Sabe, eu não queria que eles me escondessem. E ainda assim, eles tinham lá... São Paulo era um pouco diferente, eles tinham uma conduta diferente. Eles se reuniam na porta e eles olhavam, às vezes só falavam, tá bonitinha. Mas não falava tudo, então a gente ficava desesperado, né? O que será que está acontecendo? E aqui em Brasília, não que eles escondessem, nunca esconderam, mas assim, o diário ali, né? Quando eles iam olhar. Então, assim, eu tentava ser muito firme. Todo o tempo eu tentei fazer tudo que fosse assim, necessário para ajudá-los também. Tudo que eles pediam para fazer, eu fazia. Eu nunca bati de frente, eu nunca questionei. Não, eu confiei em Deus, primeiramente, mas super confiei nos médicos. E eu até falo muito isso, que esses dias a gente passou por uma entrevista na Rádio Metrópolis, e depois o jornalista me mandou um áudio, né, agradecendo e falando, Tati, imagino como foi difícil há 24 anos atrás, né? Era outra ciência, era outros hospitais, outra medicina. Só que, assim, nós tivemos assim, nós fomos muito agraciadas, porque a gente estava em meio de pessoas, de médicos muito competentes. E o hospital que nós tratamos lá em São Paulo foi a C. Camargo, o Hospital do Câncer, né? Um hospital extremamente equipado. Hoje deve estar melhor ainda, mas na época já era muito bem preparado. Então a gente foi muito bem assistida, sabe? Outra coisa que eu percebo no livro, Tati, que o acolhimento dos médicos, né, nesse atendimento humanizado, acho que isso é importante também nesse momento tão crítico, né? Sim, muito humanizado. Os enfermeiros, às vezes você estava lá desesperado, eles chegavam com eles paravam tudo, colocavam a bandejinha do lado e te abraçavam, sabe? E conversavam com você, e a gente chorava, né? Então, assim,
Assim, é uma loucura tudo, mas a gente superou. Então, assim, eu sempre falo que a gente não pode perder a esperança, né? E por mais, assim, que as pessoas, às vezes... Porque, assim, a medicina, e com o tempo eu entendi isso, não é que os médicos sejam frios, não é isso. É que eles não podem se apegar. Eu estava dentro do Hospital do Câncer. Para ter um raciocínio mais racional, né? E não é emoção, isso, né? assim, ó. O câncer é assim, Thiago, é uma coisa muito doida. Ela teve um linfoma não Hodgkin, né? De grandes células B, de alto grau, foi tudo muito rápido. Mas eles falam assim, você não sabe, às vezes parece simples, mas a criança ou o adulto, qualquer um pode, no meio de um tratamento, você está com a imunidade baixa, você pega uma infecção e aí você vai embora, sabe? Então, o medo, eles fazem o melhor. Eles dão o melhor. Só que eles também não te dão assim muito... Eles não podem te dar nenhuma certeza de nada, porque realmente a gente não sabe o que vai acontecer, o fim daquela história, não sabe. Então, por isso que eu sempre falo, olha, tenta ficar do lado deles, porque você está junto a eles, é mais... Você está somando, uma equipe, né? Sabe? Porque se você ficar... Não, porque eu estou falando isso porque eu vi várias mães que elas têm um pouco de resistência. E não pode ter. Tem que confiar. Confiar em Deus, né? Primeiramente, eu confio sempre, eu tenho muita fé. A minha fé é inabalável até hoje. Eu confio muito, sou muito grata. E eu falo assim, quando alguém fala, você fala que tudo acaba bem. Acaba bem. Mas tem umas pessoas que perdem seus filhos. Perdem. E eu insisto em falar assim, porque quando eu falo isso, que acaba bem, é porque mesmo quando a gente perde, eu também tive as minhas perdas. Não filhos, mas eu tive muitas perdas. Eu tive que, né, perdi várias coisas. Que eu acho que eu cito um pouco no livro. Mas eu segurei. Hoje, quando a gente olha para trás, a gente vê que hoje a gente está numa outra fase. Né? Outra que eu acho interessante que tem um trecho, você fala que você procurou um apoio psicológico, né? Eu acho que isso é importantíssimo, né? Sim. Na verdade, naquele final de semana, eu já estava com a minha filha há alguns meses em São Paulo, fazendo tratamento de quimioterapia. Ela estava no meio do tratamento, né? E eu vim a Brasília porque eu estava passando umas situações difíceis com o meu casamento. Então, eu vim pedir para a médica, porque quando a gente está lá, eles não te dão alta para vir para a tua cidade de origem. Eles ficam realmente cuidando. Eles falam, a gente transplanta. E aí a gente libera para ir para a cidade. Lá não tem cuidado e perde a criança lá. Então, não, eles são muito cuidadosos, né? E aí eu vim a Brasília porque eu estava com umas situações, assim, umas questões. E a minha irmã me levou no psiquiatra porque ela estava passando por um processo muito severo de depressão. Então, ela não entendia como que eu, que estava com uma bebê, eu tinha a Juju com 7, o Paulinho com 3 aninhos, meu caçula, né? A Juju com essa questão toda da saúde, meu financeiro estragado, arrebentado, porque eu tive que parar de trabalhar. E é isso que eu falo, a gente tem as nossas perdas, né? E passando também uma situação delicada com o meu casamento. Então, ela falou assim, não é possível. Como é que ela tá sabe? dando conta, né? E aí eu tive no psiquiatra, né? Eu até falo também numa das crônicas. Eu sentei e ela passou comigo da consulta. E ela se acabando de chorar. E eu olhei, cruzei as pernas e fiquei olhando firme para ele, sabe? E aí ele falou para mim assim, olha, você não está depressiva. Você não está deprimida, você não é depressiva. Aí eu fiquei olhando assim, ele falou assim, tudo que está acontecendo com a sua filha vai passar. Ela vai ser curada. Eu, uau. Tipo assim, meio do tratamento de quimioterapia, ainda naquela dúvida se o protocolo que eles estavam usando seria o certo ou se teria que mudar de protocolo, porque às vezes a criança... o paciente não responde ao tratamento, então tem que mudar tudo, né? E tinha essa dúvida. Aí eu falei, uau. Aí eu fiquei assim, né? Na época eu não era tão espiritualizada. Eu sempre tive muita fé, mas depois eu entrei numa faculdade de tudo, né? E aí eu falei assim para ele, o senhor é espírita? Porque, né? Ele me falou com tanta convicção. E aí eu falei para ele, aí ele falou para mim assim, não sou espírita. Não sou eu que estou te falando isso, é o Espírito Santo de Deus. Eu falei, Aí ele me deu um livro, Thiago. Ele falou assim, nada é por acaso. E naquele dia, ele falou para mim assim, por que você não escreve um livro? Sabe? E aí eu falei... Aí ele me deu um livro que fala... O livro, acho que
é quando só Deus é resposta. Na época eu li, esses dias eu até baixei no Kindle para ler novamente, e aí quando eu li, o livro falava sobre fé, sabe? Falava até mesmo um pouco sobre guerra espiritual, porque a nossa briga muitas vezes não é contra a carne, né? Principados e potestades. Então eu fiquei ali atenta, e ali naquele momento eu entrei numa faculdade mesmo assim da alma para entender as coisas, porque até então eu era muito ingênua, e aí foi a partir dali. Mas assim, não, ainda assim, mesmo ele falando escreve um livro, né, eu tive que correr com relação a tudo, a dar conta de tudo. Eu nunca respirei, eu nunca processei. Então, eu tinha que dar conta. Eu tinha a Juju. Tinha que viver, e depois, né? Aí teve toda essa questão, né? Que ela teve essa infecção. E aí eu me separei mesmo, eu acabei me separando. E eu tive que dar conta, sabe? Sorrir quando eu tinha vontade de sumir. Bom demais! O universo, como pode melhorar? São infinitas possibilidades. Então essa é a minha amiga Tati Rocha, que é desse livro maravilhoso. Ó, Fígado e Coração, uma história, amor e superação. Vou deixar no rodapé do vídeo o telefone da amiga Tati, vou deixar o Instagram também. Então vamos propagar essa mensagem maravilhosa, essa história de superação. E é muito bacana inspirar, né, as pessoas, principalmente as famílias que estão passando por isso, entender que tem esperança, tem que pegar com Deus, confiar que tudo no final vai dar tudo certo, né? O Tati, tem uma história que eu achei muito bacana do urso. Como é que é a história do urso? Conta um pouquinho, não spoiler pra nós. Você comprou o urso pra ela, como é que foi? Ah, não, foi a boneca. A boneca. A boneca que fala. Nesse dia, foi o dia que o cabelinho dela caiu todo, né? Tava assim, eu e ela internada, sempre eu e ela, sempre juntas. A gente é muito apegado. Esse dia ela até falou assim, olha, e ela até fala aí na cartinha, né, que ela coloca, que ela é muito, porque eu sou muito elétrica e a Juju é mais lenta, mais na dela, mais retida, assim. E eu sou muito elétrica, né? Eu tenho que fazer as coisas, já faço logo. E ela fala assim, eu sou muito diferente da minha mãe, mas assim, o fato de eu ter um pedacinho de mim dentro dela me faz ser muito igual a ela. E nesse dia ela estava toda essa questão, né, de fazendo químio, era a segunda semana, e aí eu falando com ela com toda calma, falei, olha, filha, às vezes os cabelinhos caem mesmo, mas aí até mostrei na época algumas pessoas que tinham passado pelo processo, você está vendo? Mas caiu o cabelo, mas está vendo que linda que é hoje? O cabelo cresceu, né? Cabelo, tentando falar. E ela estava sentada assim na minha frente, e eu estava ela de costas para mim, e aí eu pegando, e assim, quando eu peguei, que eu levantei o cabelinho dela, assim, estava solto. Aí eu só peguei a tesoura, e aí eu já fui falando, olha, filha, acho que não vai dar para salvar muita coisa desse cabelo, né? Mas está tudo bem, é só um cabelo, depois nasce e tal. E aí ela falou que nesse dia ela queria que a minha prima fosse para lá, que ela queria que era para chamar a Luísa para cortar o cabelo dela. Só que o cabelo dela já estava solto, não tinha mais o que fazer. Aí eu mandei uma mensagem para minha prima, nem lembro ainda. Eu não lembro, porque acho que na época não tinha WhatsApp, era aquelas Nextel, nem lembro direito como foi. Ou era SMS, não me lembro. E aí a minha prima veio. Quando a minha prima veio... Não, e nesse mesmo dia, pela manhã, a equipe médica tinha passado e aí tinham olhado, eles sempre olham tudo, né? Tinham examinado, e eles estavam suspeitando que ela estava com alguns nódulozinhos no abdômen. E nesse mesmo instante, eles passaram, aí ela estava... Aí foi quando o cabelo caiu, eu falei, filha, não deu. E aí ela teve uma crise de choro, ela chorou assim alto, sabe? Bem forte, e eu atrás, assim, chorando silenciosamente. E aí quando os médicos entraram, eles, não. Foi um momento, agora é um momento delicado. Aí eles saíram, mas depois eles voltaram e falaram que eram inocentes, não precisava se preocupar, né, com aqueles nódulozinhos. Então ela chorou bem alto. Aí quando a minha prima veio, ela já passou no caminho, comprou um lencinho, colocou, e aí eu pedi para ela ficar com a Juju no hospital, lá no quarto, enquanto eu ia dar uma saída. E aí eu dei uma saída, dei uma chorada e fui na Americana. Tinha uma boneca que chama Nanda Amazing. É uma boneca que hoje é uma relíquia, então, assim, ainda vendem essa boneca. Eu estava olhando esses dias acho que no YouTube, nem lembro. E aí a boneca é caríssima, porque na época era a boneca mais cara, porque a boneca falava.
sabe? E aí eu cheguei, fui na Americana, peguei meu último dinheiro e comprei essa boneca. Era o último dinheiro, que logo depois meu nome ficou sujo, porque a gente tem como pagar as contas, a gente para de trabalhar, né? Então você está ali entregue, porque né? Um dia de cada vez. E aí eu comprei a boneca. Quando eu cheguei, ela estava toda assim. Aí eu falei: olha, filha, você perdeu o cabelo, mas você ganhou uma boneca que fala. E aí ela ficou toda feliz, sabe? Colocou o lencinho na cabeça. Lembro até hoje da cena, cheia de equipe para carregar de remédio, medicação. E ela saiu no corredor com essa boneca falando e mostrando para os enfermeiros, para os coleguinhas. Então, naquele dia ali, foi um sopro, assim, uma vida, sabe? Um sopro mesmo, assim. Quando eu a vi sorrir de novo, e é como se aquele choque de ter perdido o cabelo, de estar numa situação tão difícil. Eu lembro que eu até mandei uma fotinha para o pessoal da época que eu trabalhava, e assim, eles ficaram arrasados, emocionados, porque era forte, né? Para mim, que estava ali, eu não estava conhecendo outra realidade a não ser aquela, era a nossa realidade, era o que a gente estava vivendo no momento. Eu nem tive como vivenciar outra coisa diferente, então não dava tempo. Não dava. E aí ela ficou muito feliz. Depois ela se acostumou com a carequinha, ela até achou bom, porque o cabelo dela enroladinho, era muito cabelo, ela, ai, mãe, dói para pentear, não sei o quê. Então ela achou, ficou bem, sabe? É isso, né? Você tinha só aquele dinheiro e você comprou, investiu na felicidade, porque quantas vezes a gente poderia fazer e não faz, né? Depois, não sei o quê. E aí se passa, né? E eu não me arrependo. E até hoje ela tem essa boneca. Porque, assim, era o meu último dinheiro. Eu nem sabia o que ia ser. Mas porque foi cara. Era uma boneca cara. Imagina, 20 e tantos anos atrás... Não, 20 nada, né? Porque ela tem 24. Ela tinha 7. Então, assim, R$800 uma boneca. Sabe? Então, era loucura. Mas a gente faz essas loucuras por amor. Quando a gente ama, a gente faz. Principalmente filho, né? Não tem preço, né? Não tem preço. Não tem preço. Muito bacana. Então, isso eu acho legal também da barata. Conta da barata. Barata, como é que é? Barata não. Olha só. Da barata, é que assim, o meu editor foi esse jornalista, ele que fez toda a edição do livro, assim, eu sou muito grata a ele, sabe, porque ele foi extremamente sensível. Ele, como ele mesmo disse, ele se entranhou ali nas histórias, como se ele estivesse ali do lado, vivendo mesmo, né, porque ele conheceu depois tudo. E aí, às vezes ele falava assim, vou até expô-lo agora, ele mandava: Tati do céu, eu estou chorando aqui com essa crônica. E aí eu falei: não, gente, vou fazer alguma coisa aqui engraçada. Dá uma quebrada, né? Um gelo. Vou matar as pessoas de chorar aqui, senão acha que eu estou me vitimando. Eu não estava me vitimando, mas era o real, entende? História, assim, né? Eu chorei, sabe? E assim, como você falou, Thiago, a gente chora, mas a gente chora e depois a gente encontra o final feliz ali, sabe? E é muito legal essa coisa também de você ter uma referência. Quando eu cheguei, eu falei para a Ju esses dias na rádio, ela fala super bem, ela fala super bonitinho, embora ela não goste, mas ela fala super bonitinho. Eu falei: olha, filha, é muito legal o que a gente está fazendo, porque quando eu comecei, que eu fui com você pela primeira vez no hospital, que eu vi aquelas mães com seus filhos no colo, e uns recebendo sangue, outros, sabe, assim, naquelas situações, eu fiquei muito assustada. E tudo que eu queria era uma mãe para falar para mim assim: ó, fica tranquila, porque vai dar certo. Porque a gente encontra muitas mães que só falam tragédia. É sério. E aí eu falei: não, eu queria uma mãe. E aí eu me buscava essas mães. Então, assim, é muito legal mesmo. Aí a barata foi, um dia, estava eu e ela, como sempre, no hospital. Era noite, assim, mais, sei lá, devia ser mais de meia-noite, porque o corredor já estava vazio. Não tinha... sei lá. E aí eu estou bem lendo, deitada lá num sofazinho, lendo, e uma coisa na minha testa. Eu falei: que é isso? Quando eu vi, era uma barata. Uma barata voadora, desorientada no quarto. Eu falei: meu Deus do céu. Aí eu saí do quarto e a gente ficou lá, cheia de equipe, cheia de aparelho e tal. Aí ela ficou me olhando assim, eu: calma, filha. Aí vinha uma enfermeira, gente, nunca vou esquecer a cena. Aí ela veio, ela que foi, ai, vem cá, ela que foi, mãezinha. Eu falei: olha só, tem uma barata. Ela deu um passo para trás e colocou a mão no peito, assim, no coração, literalmente. Eu falei: meu Deus. Eu falei: a gente precisa de um homem. Chama um homem. A gente precisa de um homem.
Ela voltou assim, mas aí eu acho que veio a consciência nela, ela entrou no quarto, tirou tudo assim, ajudou dos aparelhos, segurou no colo e saiu do quarto, e a barata voando, desorientada. Lá eu falei, meu Deus do céu. Aí depois realmente a gente ficou no corredor, aí foi um homem lá matar. E até hoje a Juju fala, mãe, você me deixou lá, mãe. Eu falei, não, filho, eu estava na porta. Vigiando a barata não sair, né? Eu falei, eu aguento tudo na porta de uma barata, ninguém merece. Eu acho que é muito sobre isso, a gente levar a vida com e essa foi mais pra tipo assim, não, gente, não tem que dar uma trégua desse chororô. Vamos colocar uma engraçada aqui. Tem um capítulo aqui que é coisas que guardei para contar. Essa é a do psiquiatra, quando eu guardei mesmo, né? Eu sempre tive essa ideia. Eu ia, inclusive, colocar um outro título nesse livro, que eram histórias mesmo que eu tinha guardado para contar. Só que eu pensava assim, Tiago, um pouco antes eu vi aquela outra pessoa falando sobre como é difícil, né, o processo de escrever um livro. Bom, eu não sei, mas comigo foi tranquilo. Eu tive sorte, porque eu encontrei pessoas boas, que eram competentes, sabe, habilitadas. Esse jornalista, eu até o cito aí como o progenitor desta obra, porque ele que deu realmente essa força, quando ele falou assim, Tati, suas histórias são fortes, são histórias tocantes. E aí eu falei, cara, comecei a escrever, e aí fui juntando as pessoas, e ele foi me dando as ideias, as sugestões, né, as dicas, os pitacos. E aí ele falou, chama uma das médicas para escrever o prefácio. Todo mundo muito ocupado, muito ocupado. E quando eu comecei a escrever, que foi dia 16 de junho, eu já falei, dia 12 de outubro eu vou lançar. Mas eu pensava assim, num e-book. Nunca achei que eu ia colocar um livro físico no mundo em 4 meses. Tudo passa até o cartão, né? Essa foi uma parte também difícil também, né? Era um aperto, porque eu realmente não estava trabalhando. Eu tinha contas, eu pagava apartamento, pressão de carro, tudo atrasado, o nome ficou sujo, né? E é assim que eu acho que muitas pessoas ficam, porque não tem como, não tem como. Às vezes eu até pensei, tive a pretensão de achar assim, não, vai dar tudo certo, eu vou voltar a trabalhar, mas não é. Quando você tem um filho enfermo, ou você está enfermo, né? Tem uma condição dessa na sua vida, você não manda em nada, sabe? É o que vai acontecendo. Tu estava bem, de repente, ir para São Paulo, e voltava, e não sei o que, medicação, sim. E daí acaba que você não consegue desenvolver o trabalho também, né? Você não tem como, não tem como. Você fica dentro de um hospital, à mercê deles, como eu mesmo falo ali. A gente nós somos reféns, e assim, quem manda na gente é a doença. Verdade. Não somos nós que decidimos. Eu mesma, há muito tempo, eu não tinha nome, eu era a mãe da Ana Júlia. Sabe? Porque a mãe da Ana Júlia, eu deixei de ser eu. Eu fui a mãe da Ana Júlia. Então, deixei muitas coisas de lado. Por isso que eu falo das perdas. A gente tem as perdas. Não necessariamente a perda de um filho, né? Mas a gente tem várias perdas, né? Mas passa. Vai ter os anjos da guarda, né? Sempre. Eu lembro que você conta aqui que você chegou lá, né? Vou te ajudar. Sim, é porque assim, nós... Ainda hoje é assim, né? Eu não vou mais ao Hospital do Câncer, a C. Camargo, em São Paulo, porque a Ju já teve alta quando ela fez 20 anos, hoje ela tem 24. Nós ainda fomos acompanhada lá e aqui no Hospital da Criança. Hoje ela é acompanhada no HFA, porque no base, mas aí, como ela é antiga, a Ju é a pioneira de transplante aqui em Brasília, né? E ela hoje é no HFA, porque também tem uma equipe de transplante. A gente tinha um esquema que é o TFD, que é tratamento fora de domicílio. Então, o governo paga para você ir para outro lugar. E ele te dá ainda uma ajuda de custo, que eu acho que é, não sei, uns R$30 por dia, não sei. Eu nunca recebi muitas essas ajudas, mas assim, nessa época eu lembro que eu vim a Brasília para resolver uma questão mesmo da passagem, porque a gente pega o ticket da passagem, o relatório de alta, e a gente tem que prestar contas, né? Então eu lembro que eu conversei com a menina, Ângela, e eu falei da minha história, chorei as pitangas, né? Falei que eu estava realmente me separando da situação, e ela ficou prestando muita atenção e falou assim, olha, eu vou tentar te ajudar, mas fui embora e ficou por isso aí. E aí eram milagres diários, todo dia acontecia um milagre. Nesse dia eu saí do hospital e eu falei, Ju do céu, mãe, eu estou com vontade de comer um pão de queijo. E
lanchonete da frente era uma lanchonete conhecida, porque a gente sempre ia lá. E também era uma lanchonete que o hospital deixava a gente, porque assim, quando você faz um tratamento de câncer, você tem que ter muito cuidado com o que come, porque você pode pegar uma infecção numa comida. Então, eles não deixam. A gente comia no hospital porque era um supervisionado, né? Então, aí eu falei, ai, filha, e assim, eu não falava para ela, mas meu coração estava assim, né? É uma sensação que eu não sei nem te explicar, uma angústia. Eu falei, meu Deus, como vai ser? Um caos, uma vida financeira, um caos. E aí ela pegou, eu falei, filha, calma, não come ainda, eu vou ver se passa. Aí eu pedi para a moça do caixa passar o cartão e falei para ela assim, ó, passa R$5 a mais que eu preciso pegar o metrô. E rezando aqui em silêncio, passe, né? Sozinha, assim, falar, ai meu Deus, tomara que passe. E passou. E aí nós pegamos o metrô, descemos lá na estação da Paulista, fomos no Shopping Paulista, e quando eu fui no shopping, que eu tirei o extrato, tinha esses 4 mil na minha conta, que o TFD tinha pago, assim, ou seja, ela pegou tudo que não tinham pago nunca, vez, né? E ela jogou tudo de uma vez. Aí nós fomos ao banheiro, e eu falei, Ana Júlia do céu, e eu comecei a chorar, e a Ju era muito assim, ela falava umas coisas assim, sabe? Ela, mãe, eu sabia que Deus ia fazer um milagre na nossa vida hoje, eu sabia. Aí eu sempre falei, então, bora comer num lugar bem gostoso. Vamos presentear, né? E aí fui, sabe? E foi um milagre, como foram muitos milagres. Eu sempre digo que Deus, ele segura literalmente a gente no colo, porque às vezes eu me sentia assim, sem chão, e ele me segurava no colo, sabe? Então a força que a gente mostra ali, né, não é uma força nossa, é uma força sobrenatural, porque chega a ser uma força física. Porque a gente fica assim, muitos dias sem dormir, a gente não dorme direito, a gente não come. Eu mesma, quando fui para o centro cirúrgico, eu já estava mais de 20 dias internada, eu não me alimentava direito, eu não dormia direito, né? E era um dos pré-requisitos para eu poder fazer uma cirurgia tão grande. Eu falei, não tem como. A filha está quase ali morrendo, não tem nem como. E aí a gente tem essa força, assim. Então, Deus, ele dá a nossa, ele capacita a gente todo o tempo para a gente conseguir vencer o que tem que ser vencido. Então, tem que falar. É bom demais! Universo, como pode melhorar? São infinitas possibilidades. Recebendo aqui a amiga Tati Rocha, filho de coração, amor e superação. Tati, o que é o amor e superação para você? Olha, até o fígado e coração, né, fala muito isso. Ah, mas é um nome muito visceral. Fígado é o fígado mesmo, né? Eu acho que é uma grande superação a gente poder tirar um pedaço da gente, um pedaço do nosso órgão, né, e salvar uma vida. Né? Ele cresce, E o coração, quando eu quis dizer, não é que ela foi transplantada do coração, mas é o coração que esteve todo o tempo presente. A minha alma, a minha coragem, o meu amor, né? Então, essa coisa assim do indizível que está aqui dentro, que a gente consegue passar, sabe? É muito amor. E acho interessante falando agora, vem a consciência, né? Porque logo o fígado, né? Que é um órgão que se regenera, né? Sim. Quantas e quantas vezes a gente precisa se regenerar na vida, né? De mudar o olhar, de mudar a energia, Sim. De agradecer mais, talvez aquilo que a gente acha que é problema, de ter um olhar de que é algo para melhoria, né? Para você aprender, se desenvolver, né? Eu achei bacana, né? Que são uns spoilers do livro, um livro muito gostoso, né? Eu acho bacana a parte que você acolhe as suas mães também, eu acho que é legal, né? Porque às vezes a gente tá vendo ali a pessoa e às vezes não é porque ela tá chorando, tá desesperada, porque ela não tem mais nem energia, né? E você falou, fisicamente a pessoa tá acabada, e aí precisa disso, né? Desse olhar do acolhimento, da resiliência, né? Eu atuo como síndico, faço toda hora no condomínio, né? Às vezes a gente tá querendo bater no outro, mas o outro não consegue nem fazer nada, a gente precisa de acolhimento, né? Sim. Eu falo que eu passei uma situação num local que a mãe tinha um TDAH muito alto e tinha que gritar com a criança. E o condomínio todo ficou, que absurdo, não sei o que e tal. E a mãe me chamou, achei muito bacana, os familiares me chamaram e explicaram com o laudo na frente de mim. Falaram, Thiago, a situação é essa, a gente não faz porque quer. E aí, beleza. Aí só teve uma pessoa no grupo que falou assim, essa mãe precisa de acolhimento. Sim. E aí depois eu fiz um texto, um áudio explicando a situação, que aquilo era uma situação que ele não era provocada, porque tinha uma situação de doença e tal, que ela precisava do acolhimento, que como coletivo devia se unir mais em prol disso, né? Sim. Não é virar as costas.
Que é uma mãe que também precisa de ajuda, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que é bacana essa parte que você levanta essa ideia, né? De acolher a mãe, acolher as famílias, dar força. Cara, parabéns aos profissionais que atenderam, que a gente percebe que é um tratamento humanizado. Sim. Porque é importante, é uma situação complicada também, né? Imagina o médico fala, vai morrer, não vai morrer. Ele também tem uma situação... Ele não pode, assim, ele não pode se apegar e nem te... Porque às vezes um olhar diferente, né? Mas assim, Thiago, hoje eu compreendo, porque às vezes um olhar diferente, ou um riso, a pessoa pode interpretar ali, tá sensível, né? ele tá falando ali, ele fez isso, então ele me deu uma esperança de que meu filho ia ser salvo, e às vezes não é. Então eu lembro até que quando a Juju ela passou pelo linfoma, que ela tratou e ficou bem do linfoma, e aí depois, né, um tempo depois, acho que uns 2 meses depois, ela teve essa questão da sepse, né, que foi essa infecção generalizada. Eu lembro da médica dela, que cada um tem um responsável pela equipe, do fígado, do câncer, né, da oncologia. A chefe da oncologia foi lá, ela me abraçou e ela falou assim, eu nunca vi ela assim. Então, ela, que era tão, sabe, na dela, assim, que ela chegou, ela foi lá com um gesto dela de solidariedade, porque ela estava me vendo ali muito, mas enquanto ela estava cuidando da minha filha, ela não foi, porque ela não podia me dar esperanças. Mas é isso que eu falo sempre. Nem sempre eles são assim, e eu até falo isso, e eu espero até que eu não tenha sido assim... mal interpretada, quando eu digo que lá em São Paulo eles tinham uma forma diferente de lidar com os pais e os pacientes, eles são mais na deles. Aqui a gente é mais acolhida, tanto que eu tenho uma total liberdade, também, né? Mas assim, não falando mal deles. Eu tenho uma história muito interessante. Meu avô, hoje está falecido, né? Está em outro plano. Ele teve câncer na garganta, né? Aí da roça, né? Aquela coisa, foi para BH. E ele estava consultando um local lá. E aí eu lembro que foi meu pai e um tio meu para lá, para ver a situação, tudo isso, né? E ele foi atendido pelo médico, só que assim, o meu pai e o meu tio acharam que não deu a devida atenção. Aí beleza, ficou aquela coisa, aí meu pai pediu para a mulher o telefone e perguntou se ele atendia. Falou, atende tal local, tal. Aí eles foram marcar a consulta lá. Aí aqui, quando chegou o médico, até assustou, quando vai, seu neném aqui. Aí o pai falou, a gente está aqui porque você não deu muita atenção lá. E a gente está disposto a gastar o que a gente tem para a saúde do nosso pai. Ele falou assim, não é isso não, é porque lá eu atendo de graça. Então, se eu ficar enrolando, eu tenho que atender o maior número possível de pessoas naquele tempo. Então, por isso que a coisa, não tem como você ficar conversando demais, é uma coisa mais direta, né? E aí, na época, ele falou assim, não, pode ficar tranquilo, eu vou operar seu pai aqui. Aí já ficaram meio assim, né? Aí ficaram meio assim, porque era particular, né? Aí ele falou assim, não, pode ficar tranquilo, vocês não pagam nada, não. Vocês pagam só um pós-operatório. Porque assim, não é assim frieza, não, né? Eu estou falando na minha condição lá. É porque era a forma como eles tinham de não... Porque assim, lidar com o ser humano é complicado, né? Cada um tem uma postura. Então, assim, não dá... Eles têm que ter uma postura única para todo mundo. Mas no mais, o que eu tenho para falar é que eles sempre fizeram o melhor. Eles deram tudo o melhor, porque eles sim se envolviam também, mas não passavam, mas claro que se envolviam e torciam e faziam tudo que podiam para salvar, sabe? Então, eu sou grata, né? Só grata. Qual a história que não está aqui, você queria que estivesse aqui? Olha só. Não, assim, claro, depois vem umas outras coisas, mas assim, esses dias uma coisa me chamou a atenção, que a minha filha falando, mãe, que assim, a gente viu muita coisa lá, né? Ela foi para lá beber e ficamos até 20 anos. Então, São Paulo foi a extensão da minha casa. Eu ficava lá e aqui, e muitas vezes muito mais lá do que aqui, né? E aí ela falando, mãe, você lembra aquele dia? Essa é engraçada também. Que você me levou ao cinema, porque a gente fica às vezes sem saber o que fazer, né? Passava pelas consultas, eu fiquei na casa do meu tio, da minha prima, que morava no mesmo condomínio lá, era bem pertinho assim da Avenida Paulista, então assim a gente andava tudo lá o tempo todo. E era pertinho do shopping Frei Caneca. Aí uma tarde a gente estava à toa, eu falei, Ju, vamos no shopping. E a gente chegou, eu falei, vamos no cinema, bora. Cara, e a gente entrou no cinema. Eu nem prestei atenção, eu vi lá, eu nem prestei atenção o que era o filme. E eu, sei lá, devia estar muito cansada, né? Não sei se eu saí de alguma internação, mas assim, eu dei uma cochilada. Quando a Juju, eu acordo e vi uma cena picante. E a Ju assim, olha. Que é isso? Aí eu falei,
Aí eu falei, e a Ju devia ter o quê? Sei lá, 12 anos ou menos, nem lembro. Aí eu peguei a Ana Júlia, catei na mão e saí. Aí esses dias Ô mãe, você lembra aquele dia que você me levou? Ô mãe, sabia que você podia ser presa? Eu falei, minha filha, eu nem prestei atenção naquilo, eu estava dormindo. Ela, que horror! Eu nunca esqueci aquela cena. Aquela cena, ela, nem vou repetir a cena. Então, assim, foi uma coisa que eu falei, poxa, essa eu podia ter colocado. Pessoal, então, igual eu falei, vou deixar no rodapé do vídeo o contato da minha amiga Tati Rocha. Fígado e coração, amor e superação. Vocês poderem adquirir, isso que é um investimento que vocês fazem. Eu sempre falo que tudo que a gente investe para crescimento, para inspiração, o retorno é garantido, né? Isso aqui é um baita de investimento, uma história que é para ser propagada mesmo, né? Vamos eternizar aqui no YouTube, daqui 30, 40 anos, vamos estar contando essa história. Agora, para encerrar, por que você mudou o nome seu? Eu nunca gostei do meu nome, sabe? Meu nome... Batismo, meu pai me registrou errado, porque ele foi pro cartório e esqueceu no meio do caminho. Ele esqueceu, né? Esqueceu. E aí colocou o nome de uma prima que eu tenho. Então, assim, É o que levou na hora. nunca gostei do nome, porque minha mãe queria que meu nome fosse Yara. E aí ela falou para ele colocar... Lembrou que era com I. E aí ele colocou Iracilda. Eu só lembrava do I. E eu nunca gostei. Nunca, nunca, nunca. Minha irmã também nunca conseguiu me chamar assim. Então, ela me chamava de Tatida. E ficou Tati. Então, assim, foi o nome que eu adotei. Tati Rocha, e para todo mundo eu me apresentava como Tati, só que eu tinha que explicar, olha, é Tati, porque meu apelido é Tatida, mas o meu nome é esse, né? Era uma historiazona que eu contava. E quando foi, antes de fazer 50 anos, eu mudei, e aí foi tão libertador, sabe? Porque é tão bom, gostoso, você fala assim, mas é Tatiana ou Tatiane? Eu falei, não, é só Tati. A pessoa, nossa, Tati Yara, né? Que a minha mãe falou, então coloca Yara. Aí eu falei, não, mas quem que vai me chamar de Yara? Mas aí eu coloquei até mesmo porque Yara, você sabe da representação que tem, né? É forte, né? E aí eu coloquei Yara. E aí, quando eu escrevi o livro, eu achei muito necessário falar sobre isso, porque todos os médicos, inclusive a médica da minha filha que fez o prefácio, ela lembrou, porque quando eu fiz um vídeo e mandei para várias pessoas. E ela lembrou, olha, você mudou o seu nome, né? Iracilda. Eu falei, mudei. Aí mudei, mas assim, então manda aqui que eu vou fazer o prefácio. Fez, mas no dia lá do lançamento, ela foi. E eu pedi para que ela lesse uma crônica, ela leu o 7º Andar. E aí depois ela fala, Iracilda, isso. Aí o Adão, que foi jornalista, Tati, eu falei, calma. Eu li o texto no final, então assim, depois no outro dia ela já falou assim, olha, não esqueço nunca mais. Então, assim, era para mim importante, porque... e aí eu fiz questão de falar que não era um pseudônimo, né? É o meu nome mesmo, está no papel, foi registrado agora assim como Tati Rocha. E nome é energia, né, Thiago? A gente tem que estar com o nome que a gente gosta. Tem tudo a ver, né? Tati, vamos falar agora fala das redes sociais suas, como é que o pessoal pode adquirir, pode contratar sua palestra também para inspirar as pessoas, né? Fica à vontade, a hora do mexão. Então, na minha rede social no Instagram, que é Tatida, o @ é Tatida RJ, né, com I, tem lá o link na bio que tem todos os meus contatos. Tem onde comprar o livro físico, tem onde comprar o e-book, né, e como falar também comigo, meu WhatsApp. É só entrar no Instagram. E lembrando que eu vou botar no rodapé do vídeo todos os contatos da Tati também. Igual eu falei, gente, cara, é bom demais isso aqui. Foi um domingo maravilhoso, manhã cedo. Sentei lá, comecei a cachimbar e ler e refletir, né? Sobre uma reflexão muito profunda sobre fé, amor, né? Acolhimento. Sim. Bom demais. Tá preparada para a pergunta final, minha amiga? Pode falar. Tati, o universo, como pode melhorar? Como pode melhorar? Não tem, assim, para mim, nesses últimos tempos está muito bom, graças a Deus. Como pode melhorar, né? Eu acho que eu estou vivendo um momento assim de... É muito gostoso, sabe, Thiago, escrever um livro. É tão bom externar, colocar, ainda mais na minha história, que é uma história real, e eu poder
de repente, dividir, né? E quando as pessoas me dão os feedbacks, assim, que eu vejo assim que eu realmente eu consegui levar para elas a essência, porque eu não levei, eu espero que não, né? Acho que eu não levei dramas, né? Foi drama, foram dramas. A história é assim, né? Mas assim, eu levei também, eu levei uma essência assim de que sim, de superação. Por isso que eu falo que é amor e superação, porque a gente supera as coisas, basta a gente querer. Claro que tem pessoas que ficam amarradas, né? Elas não soltam aquilo. E precisa soltar, é isso mesmo. O universo como pode melhorar, porque cada dia pode ser melhor do que o outro dia, né? Cada dia é um novo dia, é uma nova chance. Bom, a gente fala, né? Se melhorar, melhora mais ainda, né? Tati, muito obrigado aí primeiro pelo livro, pelo presente, uma história muito bacana. Obrigado por compartilhar com toda a nossa audiência aí. E é bacana quando a gente tem essa coragem de colocar pra fora, né? É sinal que tá curado. É isso. E aí vira inspiração para outras pessoas, né? Que a sua vida prospere cada dia mais, que a sua filha vive aí uns 1000 anos, o seu filho também, né? Que teve junto essa história também. E que bacana. Que Deus abençoe a sua família sempre. Obrigado, hein? E é isso aí, galera. Foi mais uma edição do nosso Universo Como Pode Melhorar. São infinitas possibilidades, meu jovem, minha jovem. Valeu, um abraço, energias positivas e vamos lá. Gratidão.